Cristo chamando, chama por ti e por mim. A Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Bom dia, mas bom dia mesmo. Que bom e que alegria estarmos juntos nessa manhã de sexta-feira, hoje 16 de outubro. Hoje comemora-se o Dia Mundial da Tecnologia e da Ciência, bem como também o Dia Mundial da Alimentação. Nós que fazemos o programa Opção para a Vida, torcemos para que seja realizada o mais breve possível uma descoberta científica para debelar, pelo menos, a imunização dessa pandemia que até agora continua fazendo e causando muitas mortes. Bem como também o Dia da Alimentação Mundial. Todos nós precisamos de alimentar o nosso corpo físico todos os dias. É provável que você esteja agora degustando o café da manhã, ou quem sabe aqueles que estão nos assistindo através do YouTube, esteja almoçando ou até mesmo jantando. Esse momento é um momento importante para você realmente alimentar o seu corpo, para que você tenha resistência e tenha saúde. Assim também, nós precisamos de alimentar a nossa alma, o nosso espírito, o nosso coração com o pão da vida que é Jesus. Dentro de mais alguns instantes estaremos ouvindo o nosso irmão concluinte em teologia, Daniel. Ele vai estar falando hoje sobre um tema muitíssimo importante para a sua vida e para a edificação da sua alma. Ouviremos ainda ao término deste programa uma música para o nosso enlevo espiritual. E sem perda de tempo, quero deixá-los agora com o nosso irmão Daniel. Convido todos a abrirem a Bíblia no texto de Romanos. Romanos capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 11. Enquanto os irmãos procuram, gostaria de deixar registrado aqui a gentileza do convite, a confiança do pastor Bosco. Fico muito feliz em poder trazer aqui a palavra do Senhor aos irmãos. Romanos capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 11. Os irmãos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que fora impossível à lei no que estava enfermo pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa. E no tocante ao pecado, com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. Esta é a palavra do Senhor.
Vamos curvar nossas cabeças em oração. Senhor nosso Deus, nós chegamos à Tua presença através dos méritos de Teu Filho Jesus Cristo. Pedimos que o Senhor receba a nossa adoração, receba essa pregação como oferta agradável a Ti. Que os nossos corações sejam edificados, ó Deus, enriquecidos com Tua palavra. É assim que nós te oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como nós podemos aplicar o cristianismo em nossa sociedade? Somos cristãos, carregamos em nossos peitos a fé cristã, vivemos nesse mundo, vivemos enfrentando os desafios de nossa sociedade. Como nós, sendo cristãos, tendo a fé cristã em nossos corações, podemos aplicar o cristianismo em nosso contexto? Em primeiro lugar, o que é cristianismo? O versículo 2, eu espero que você esteja com a Bíblia aberta, diz: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Pois bem, o cristianismo é a vida que nós recebemos através da nossa união com Cristo no Espírito Santo. Esteja atento. O cristianismo ele não é simplesmente um conjunto de regras. O cristianismo não é simplesmente um conjunto de filosofias. O cristianismo é muito mais do que isso. O cristianismo ele é uma vida que nós recebemos através da nossa união com Cristo no Espírito Santo. Essa lei do Espírito da vida nos libertou da lei do pecado e da morte. Porque, meus irmãos, a sentença para o pecador é a morte. O pecado traz como salário a morte. Aqueles que pecaram devem morrer. Eu pequei, eu devo morrer. Mas Cristo vem e morre em meu lugar. Assim, Ele toma a punição que era para mim. Aos olhos da lei, quem morreu fui eu. A punição foi executada, não é necessário que seja feita uma nova punição. Porque quando Cristo morreu por mim, eu morri com Ele. Aos olhos da lei, eu estou morto. E se eu morri com Cristo, e Cristo foi sepultado, eu também fui sepultado com Cristo. E se eu fui sepultado com Cristo e Cristo ressuscitou, eu também ressuscitei com Cristo. Eu também recebi vida com Ele. É dessa vida que nós estamos falando. Isso é cristianismo. A vida que nós recebemos através da união com Cristo no Espírito Santo. E essa vida, o cristianismo traz para nós duas coisas. Em primeiro lugar, ele traz para nós aceitação da parte de Deus. Assim como Deus aceita o seu Filho, Ele aceita todos aqueles que estão unidos ao seu Filho. Isso é algo imediato. No momento em que eu sou feito cristão, eu sou aceito por Deus. Eu tenho uma aceitação da parte de Deus. Isso é algo imediato e é algo que acontece sem minha participação. Não há participação minha nessa aceitação de Deus para comigo. Isso é algo que Cristo conquistou para mim. Como que você se sente, meu irmão, sabendo que sem você fazer nada, Cristo conquistou para você a paz com Deus? Como que você se sente? Como fica seu coração, sabendo que você não fez nada para contribuir? E Cristo conquistou para você céus e terra, a paz com Deus, um novo relacionamento com o Pai. Como que você se sente? Isso deve levar o nosso coração à obediência. Veja, nós cristãos não obedecemos para sermos aceitos. Nós cristãos somos aceitos e então obedecemos. Os sistemas religiosos que há no mundo ensinam que nós devemos obedecer e com o nosso próprio mérito, com a nossa própria força, alcançar o favor divino.
Mas Cristo, o cristianismo não é assim. Cristo conquista para nós esse favor. E agora eu posso obedecer a Deus simplesmente por amor. Posso viver a vida cristã por graça, porque nunca vou obedecer a Deus por amor, se eu penso que estou conquistando o favor divino com isso. Se eu tento conquistar a aceitação da parte de Deus com minha obediência, a minha obediência sempre vai ser ansiosa, porque eu vou estar o tempo todo me medindo. A minha obediência vai ser sempre centrada em mim mesmo, porque eu vou obedecer não para a glória de Deus, não porque eu amo, mas para que eu seja aceito. Mas Cristo traz para nós essa aceitação, e nós somos aceitos por Deus, sem mérito nosso, sem nossa participação. O cristianismo traz, Cristo traz para nós essa aceitação, e traz também, meus irmãos, santificação. Nós somos feitos filhos de Deus quando nós somos unidos a Cristo, e nessa união a nossa carne vai progressivamente morrendo. Nós vamos nos tornando cada vez mais parecidos com Cristo. Perceba, nessa aceitação que Cristo conquista para mim, é algo imediato e é algo que não participo. Já na santificação, isso é algo progressivo e Cristo me chama a participar. Cristo me chama a participar disso. Onde o Espírito Santo providencia meios para nós, cristãos, tomarmos aquilo que Deus nos dá gratuitamente. Então veja, isso é o cristianismo, isso é o que ele faz. O cristianismo é uma vida que nós recebemos através da união com Cristo. E o cristianismo traz para nós a aceitação e inicia esse processo contínuo de santificação, onde nós vamos nos tornando cada vez mais parecido com o Filho unigênito de Deus, Jesus Cristo. Como aplicar o cristianismo em nossa sociedade? O que é nossa sociedade? Nós devemos ver a nossa sociedade partindo do cristianismo. Nós não podemos ver o cristianismo partindo da nossa sociedade. Nós devemos analisar a nossa cultura, o mundo em que vivemos, o tempo onde estamos, partindo das lentes que o cristianismo nos dá. Nós não podemos analisar o cristianismo pelo viés, pelo tempo de nossa época. Se nós fizermos isso, se nós olharmos para a nossa sociedade, para o mundo em que vivemos, a partir da fé cristã, nós vamos olhar da mesma forma que Paulo olhou. Aqui no texto, Paulo nos apresenta dois tipos de pessoa: aqueles que vivem segundo a carne e morrem, e aqueles que morrem segundo o Espírito e vivem. Vejam, meus irmãos, nossa sociedade é composta por esses dois grupos de pessoas. Nós dividimos o mesmo espaço com pessoas que morrem, com pessoas que vivem segundo a carne. Santo Agostinho, na Cidade de Deus, ele apresentou isso em termos de duas cidades. Ele diz: o amor de si e o desprezo a Deus criaram a cidade dos homens, e o amor a Deus e o desprezo a si criaram a cidade de Deus. Então perceba, nossa sociedade, ela é um grupo dividido em dois: aqueles que vivem conectados à cidade dos homens e aqueles que vivem conectados com a cidade de Deus. Aqueles que vivem conectados com a cidade dos homens são homens que vivem para satisfazer a própria carne. Essa cidade dos homens foi construída com dois pilares: o amor do homem pelo homem e o desprezo a Deus. Mas há uma outra cidade, a cidade de Deus, essa realidade da qual nós fazemos parte,
o reino do qual nós somos membros. E os pilares desse reino são o amor a Deus e o desprezo a si. Entenda bem desprezo a si. Entenda bem o que é carne aqui. Porque às vezes nós tendemos a achar que carne é simplesmente aquilo que é material. E valorizamos aquilo que é espiritual como se aquilo que é material não fosse bom em si mesmo. Carne aqui descreve o aspecto de nossa natureza que é pecaminosa. Como eu falei aos irmãos, mesmo os cristãos, mesmo convertidos, permanece em nós ainda essa natureza pecaminosa, que vai sendo morta aos poucos. Temos então dois grupos. Primeiro, aqueles que vivem segundo a carne, aqueles que estão conectados à cidade dos homens. O que eles fazem, diz o texto no versículo 13. Versículo 13. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Vejam, esses que vivem segundo a carne, eles vivem, o texto diz. No idioma em que foi escrito o Novo Testamento, são utilizadas duas palavras para falar de vida, de viver. A primeira palavra descreve a vida animal, a vida de nascer, crescer, reproduzir. É bios, de onde vem biologia. E a segunda palavra que o idioma em que foi escrito o Novo Testamento utiliza para falar de vida é zoe. E essa é a palavra que nós temos aqui no texto. Essa vida, zoe, descreve a vida em seu aspecto mais existencial. Quando o texto de João diz, nele estava a luz. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ali é zoe, descreve propósito, sentido. Então, esses que vivem segundo a carne, eles encontram o seu propósito, o seu objetivo, aquilo que eles querem, segundo a sua natureza pecaminosa. Eles vivem para satisfazer a sua carne. Eles vivem para nutrir a sua carne. E qual o fim desses? O fim desses é a morte. Se vocês viverem segundo a carne, vocês morrerão, diz o texto. Então, esse é o primeiro grupo. Aqueles que vivem segundo a carne e morrem. E o segundo grupo é aqueles que mortificam a sua carne e vivem. Mortificam pelo Espírito. Espírito, terceira pessoa da Santíssima Trindade, o nosso Deus. Veja que esses dois grupos, eles são definidos nos termos do que desejam. O primeiro grupo é inclinado às coisas da carne. Ele deseja as coisas da carne. Já esse segundo grupo, ele deseja as coisas do Espírito. Diz o versículo 5, porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. E veja que esses que mortificam a carne, eles matam a sua natureza pecaminosa. Eles buscam anular a sua natureza pecaminosa. Eles buscam crucificar a sua natureza pecaminosa. Ainda que cristãos, meus irmãos, nós continuamos com essa carne e nós devemos dia após dia matar essa carne. Devemos dia após dia crucificar essa carne. Isso é através do Espírito, diz o texto. Se mortificardes pelo Espírito. Mortificardes pelo Espírito. Onde o Espírito oferece comunhão com a morte de Cristo. E através dessa comunhão com a morte de Cristo, a nossa velha natureza é morta.
E qual o fim? O fim é a vida. O texto diz: certamente vivereis. Nós, meus irmãos, mortificando a nossa carne, vamos receber vida. Aquele mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, vai vivificar, meus irmãos, em nós a imagem e semelhança de Jesus Cristo, onde nós vamos ser cada vez mais transformados à semelhança de Cristo. Isso é o cristianismo, isso é a nossa sociedade. Como nós devemos aplicar o cristianismo à nossa sociedade? Em primeiro lugar, colocando em prática o poder para mortificar a carne. Antes de você querer aplicar o cristianismo à sua sociedade, aplique o cristianismo a você mesmo. Antes de você querer influenciar Campina Grande, impactar Campina Grande com o cristianismo, faça isso em seu coração primeiro. E para mortificar a nossa carne, meus irmãos, em primeiro lugar, nós precisamos meditar em Cristo e em sua obra. Considere a plenitude de graça, as riquezas que há em Cristo. Medite em Cristo. Tenha sua mente cheia de Cristo, porque a glória de Cristo, ela consome a nossa carne, assim como o fogo consome a palha. Então medite em Cristo, e não venha me dizer: eu não tenho tempo. Sempre nós temos tempo para meditar naquilo que é importante. O advogado ele fica meditando: como é que eu vou ganhar mais clientes? Como é que eu vou convencer ao juiz? Como é que eu vou convencer o júri? Por quê? Porque para ele isso é importante. O agricultor, ele fica meditando: como é que eu vou aumentar os meus celeiros? Como é que eu vou aumentar a minha produtividade? Como é que a minha lavoura vai ser mais saudável? Por que ele fica meditando nisso? Porque é importante. Então nós meditamos, todos nós meditamos, cada um aqui medita, cada um naquilo para o qual dá importância. Então, se nós não meditamos em Cristo, nós estamos dizendo que não damos importância a Ele. Mas para mortificar a nossa carne, a primeira coisa que devemos fazer é meditar em Cristo. Essa meditação, meus irmãos, é um esforço de nossa mente. É você ler, você meditar, é você procurar aprender. E esse esforço da sua mente, ele vai aquecer o seu coração. Quando nós meditamos em Cristo, o nosso coração ele vai sendo aquecido por aspirações celestiais, por desejos celestiais, por desejos benditos. Assim como a galinha, ela aquece aos seus pintinhos. A nossa meditação, ela aquece o nosso coração. Então, para você mortificar a sua carne, medite em Cristo. Medite até você ter o seu coração atingido. Até você sentir essas aspirações celestiais. Até você sentir esse desejo pelas coisas do Senhor. Até você ver a você mesmo inclinado às coisas do Espírito. Vamos ser sinceros. Vamos ser honestos aqui. Às vezes nós dizemos: vamos nos consagrar ao Senhor. Vamos meditar em Cristo. E depois da gente meditar, depois da gente gastar tempo pensando, orando, buscando ao Senhor, a gente não sente esse coração palpitar, esse fogo no coração. Não sentimos esses desejos celestiais pelas coisas do Senhor. Às vezes tudo o que a gente consegue é um sentimento de tristeza pela nossa frieza. Tudo o que a gente consegue é a gente se sentir triste, porque nós somos carnais ainda. Porque o nosso coração não jubila de alegria, não explode de alegria com essas coisas. Mas saiba que se você meditar em Cristo,
tudo que ficar ao final for tristeza pelo seu estado, foi proveitoso. Isso é uma prova de amor a Deus. E Deus recebe essa demonstração de amor. Então medite. Cada dia medite em Cristo. E por mais que fique apenas um sentimento de tristeza pela frieza, você está triste porque você não está conformado com sua apatia. Você está triste porque você não quer ser assim. Você está triste porque você quer ser diferente. Então isso é proveitoso. Lembre-se, meus irmãos, nós somos mais conduzidos, aliás, nós somos conduzidos por aquilo que nós queremos, não simplesmente por aquilo que nós sabemos. Quantas vezes você passou 3 dias em um congresso, em um simpósio, ouvindo um pregador maravilhoso falar sobre um assunto extremamente importante, e você chegou em casa e fez tudo errado? Acredito que você, internauta, telespectador, tenha recebido, o seu coração tenha sido alimentado com a palavra de Deus. E quero lembrar a todos que onde você reside, no bairro mais próximo da sua casa, onde você reside, há um templo evangélico. E você deve ir esse domingo ouvir e receber a palavra de Deus. Se você quiser nos dar o privilégio de participar das nossas reuniões, lembramos que a Igreja do Calvário está situada às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança, no início daquele giradouro que é começo da Avenida Brasília. Os nossos cultos de escola dominical têm início às 9 horas, às 10h30, culto divino às 18 às 19h30, e às terças-feiras nós temos culto de oração presencial. 1 hora de reunião de oração, não é transmissível. E às quintas-feiras nós temos estudo bíblico. Você está convidado com a sua respectiva família. Desejamos a todos um bom dia, um bom final de semana e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Está difícil, está fechado o seu caminho em toda direção. Aqui, ó, não tem jeito. Sempre alguém está dizendo: agora pra você não há solução. Mas meu Deus muda num instante a sua vida, se assim você crê. Quantos creem? Quantos creem? Quantos creem? Faz você mudar, derruba muralhas. Deus é Deus, igual a Deus não há. Muda a sua, muda a minha, muda a nossa. Com esse Deus tremendo, não há quem possa. Se hoje Deus tomar lugar em sua vida, verá que existe solução. Deus é Deus e vai mudar tua situação. Sua vida, você perdido está. Não aceite